longo da história, irmãos, alguns homens se notabilizaram pela sua maldade, pela sua violência. Eu pedi que Lucas passe aí o próximo. Então, ao longo da história, muitos homens, muitos personagens históricos se notabilizaram pela sua crueldade, pela sua violência, pela sua desumanidade. Nós temos aí, nesse slide, a projeção de alguns desses homens, né, que ficaram reconhecidos pela história como homens perversos, como homens por cujas mãos sangue foi derramado, homens por cujas mãos vidas foram ceifadas, homens por cujas mãos cidades foram destruídas, países foram arrasados, populações foram exiladas. Então, a história tem aí esses personagens. Você tem aí Stalin, por exemplo, ditador da União Soviética, que só de fome matou 6 milhões de pessoas na Ucrânia na década de 30. Do lado dele, Hitler, dispensa apresentações, Alexandre o Grande. Aí o último, da fileira superior, Napoleão Bonaparte. O primeiro de baixo, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, durante a Segunda Guerra. Poucos sabem, mas ele ordenou o bombardeio de uma cidade alemã chamada Dresden, onde 250 mil civis morreram em uma única noite. Veja, não era uma cidade militar, não era uma cidade ocupada por soldados, não havia ali depósitos, armazéns, não, havia ali pessoas. E Churchill, né, determinou o bombardeio daquela cidade. Fidel Castro, né, contemporâneo nosso, até bem pouco tempo atrás. Esse penúltimo aí é Idi Amin Dada. Quem aqui não lembra dele, mas o nome talvez seja familiar. Idi Amin Dada, um dos ditadores, um dos muitos ditadores que o continente africano colocou no mundo. Por último, Margaret Sanger, né, que apesar da aparência inofensiva, foi uma mulher que durante o final do século XIX e início do século XX defendeu o aborto como uma forma de controle de natalidade, né? Uma política que, inclusive, hoje a ONU adota em vários países. Então, essas pessoas aí se notabilizaram na história como pessoas violentas, pessoas através das quais outras pessoas, centenas, milhares, e no caso de alguns desses aí, milhões de pessoas morreram. Mas o indivíduo que conseguiu reunir em si bem essa imagem da violência do homem temido pela sua maldade foi um cidadão chamado Átila. Coloca o próximo aí, Lucas, por favor. Átila, conhecido também como o rei dos hunos. Átila viveu no século V depois de Cristo e liderou, né, um grande exército de um povo chamado Huno, né, não é Unas, é Huno. Átila, o rei dos hunos. E Átila, ele conseguiu reunir em torno de si tanta gente e um exército tão forte, né, que ele chegou até mesmo a ameaçar o Império Romano, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Né, para vocês terem uma ideia, Átila, em vida, vejam, uma única pessoa conseguiu tanto cercar a capital do Império Romano no Ocidente, a cidade de Roma, quanto conseguiu também cercar a capital do Império Romano do Oriente, que era Constantinopla. Né, nessa faixa verde que você vê aí no mapa, você tem toda a extensão do Império de Átila, que pegou ali Ásia, leste europeu, parte da Europa Ocidental, sul, próximo ali à Grécia, à Turquia. Alguns acreditam que ele chegou até as portas de Roma, né, sendo posteriormente morto, e daí o seu exército caiu em desgraça. Mas Átila, irmão, se notabilizou pela sua crueldade, pela sua violência. Átila foi um dos responsáveis por desenvolver uma técnica de combate em que era feita através de cavalos. Né? Antes de Átila, as pessoas desciam do cavalo para lutar. Mas Átila e o seu exército desenvolveu uma técnica através da qual você lutava montado no cavalo. E assim os arqueiros atiravam as flechas montados no cavalo, os lanceiros jogavam as lanças montados no cavalo, aqueles que iam na infantaria lutavam com as espadas montados no cavalo, eram pessoas que domavam os cavalos. Né? A história registra que eles literalmente viviam em cima do cavalo, eles dormiam em cima do cavalo. Eles salgavam a carne com o suor dos cavalos. Então, esses homens desenvolveram essa espécie de técnica de combate que causou pavor na população do início da Idade Média. A situação, irmãos, era tão crítica que as pessoas viam em Átila e no seu exército uma aura quase que sobrenatural. E as pessoas da época de Átila enxergavam ele e o seu exército como um castigo da parte de Deus. De modo que Átila ficou conhecido como o flagelo de Deus, ou o chicote de Deus. Quando sai a notícia de que o exército de Átila se aproximava, as pessoas iam para as igrejas, as pessoas se trancavam dentro dos templos, pediam a Deus por todas as misericórdias que ele pudesse ter, porque Átila era visto como uma espécie de maldição da parte de Deus, um homem que Deus levantou para punir a apostasia da igreja, um homem que Deus levantou para punir a maldade dos homens, os pecados das pessoas. Essa era a ideia de Átila, era visto como o flagelo de Deus. Irmãos, esse conceito
de que Deus se utiliza de homens, de exércitos, de nações, para administrar a sua justiça aqui na terra, ele não é falso, ele não é equivocado. As Escrituras relatam vários e vários episódios através dos quais Deus conduz nações, exércitos, generais, pessoas, impérios. Ele trabalha com essas pessoas, com esses impérios, com esses exércitos, como alguém que joga xadrez num tabuleiro. Deus, de fato, ele conduz a história dos povos. Você vê lá em Gênesis, capítulo 15, Deus falando com Abraão, e Deus ele já antecipou a Abraão várias coisas que haveriam de acontecer séculos depois. Você pode ver isso lá em Gênesis 15. E Deus diz a Abraão, olha, Abraão, tua descendência vai ser cativa, vai ser escravo durante 400 anos, mas depois vocês vão ser livres, e a tua descendência vai possuir a terra de Canaã, porque a medida da iniquidade daquele povo já está chegando. Percebam, na expressão que Deus utiliza, a medida da iniquidade. A ideia é que Deus deu aproximadamente 400 anos, que foi o período de escravidão do povo de Israel no Egito, 400 anos para que os cananeus se arrependessem. Findados os 400 anos, o que foi que Deus fez? Levantou Moisés, tirou o povo de Israel lá do Egito, levou até a terra prometida para quê? Para destruir aquelas nações. Então aqueles homens pagãos, os cananeus, eles foram destruídos por quê? Porque Deus tirou lá do Egito um povo que ninguém conhecia, que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas Deus tira aquele povo e usa aquela nação para punir aquele povo que abominava a Deus, que cometia pecados terríveis. Mas, irmãos, essa mesma técnica foi utilizada por Deus contra o seu próprio povo. Todos nós sabemos da história do cativeiro assírio, do cativeiro babilônico. O que foram os cativeiros? Foi Deus trazendo povos dos cantos mais remotos da terra para quê? Para punir o seu povo. E assim Deus traz os assírios para punir a rebelião do reino do norte, o reino de Israel, e depois Deus traz os babilônicos para punir a rebeldia do reino do sul, o reino de Judá. Perceba, irmão, sempre Deus administrando a história, Deus utilizando nações, povos, exércitos para administrar sua justiça nesse mundo. Posteriormente, Deus levanta um outro povo, os persas, sob o comando de um homem chamado o rei dos persas. Alguém falou e ficou com vergonha. Ciro. Então Deus levanta Ciro, rei dos persas, para dessa vez combater os babilônicos e assim colocar em liberdade o povo de Deus. Percebe, irmãos, que o Antigo Testamento nos mostra isso, um Deus que administra as nações. Como nós lemos ali no livro de Hebreus, né, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso nos ensina, irmãos, em primeiro lugar, que a história da humanidade não é uma sucessão aleatória de eventos. Para nós, limitados, pecadores, para nós, cuja extensão da vida, como diz o salmista, chega a 60, 70 ou 80 anos, para nós, os rumos da história, dos acontecimentos, nos parecem aleatórios. As coisas acontecem por acaso, por fatalidade, porque tinha que ser. Mas a história, irmãos, não é isso. A história é o desenrolar de um plano divino. Nós cremos num Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe todas as coisas e um Deus que estabeleceu um objetivo final em tudo, que é a glória do seu próprio nome. E para que isso seja atingido, para que Deus seja glorificado em tudo e em todos, como diz o apóstolo Paulo, toda a história da humanidade, desde a criação dos nossos primeiros pais até a consumação final em Cristo, toda essa história se desenrola de acordo com um plano concebido por Deus. Para nós isso é espantoso, é maravilhoso, é inacreditável, porque de fato tinha que ser assim. Nós, homens limitados, com a perspectiva histórica presa a este mundo, não podemos enxergar como Deus enxerga. Todas as coisas que acontecem de acordo com um plano pré-estabelecido por Deus. De modo que a história ela não é aleatória, ela não é uma sucessão de eventos fortuitos, acaso, fatalismo, mas a história é o desenrolar do decreto soberano de Deus. E nada do que acontece neste mundo acontece fora de um propósito maior, fora de um propósito soberano de Deus. E assim, como Átila, como nós mencionamos, e tantos outros homens, Deus também levantou um homem que entrou para a história e ficou conhecido também pela sua violência, pela sua crueldade. Esse homem chamava-se Jeú. Vou pedir aí que Lucas passe o próximo slide. A história, irmãos, de Jeú, retratada aí em 2 Coríntios, aliás, 2 Reis 9 e 10, ela inicia bem antes. A história de Jeú, ela inicia, na verdade, com Elias. O profeta Elias recebeu da parte de Deus a missão, já no final de sua vida, de ungir algumas pessoas para determinadas atribuições.
E duas dessas pessoas foram Eliseu e Jeú. Então Deus aparece para Elias, já no final da sua vida, Elias já idoso, depois de ter passado tudo o que passou, e diz, olha Elias, antes de morrer, né, tu vai ungir algumas pessoas, dentre eles Eliseu e Jeú. Por alguma razão que nós não sabemos, e a Bíblia não explica, Elias ungiu apenas um deles, que foi Eliseu. Posteriormente, nós conhecemos o relato, né? Elias ele é levado ao céu em carruagens e carros de fogo, de modo que Eliseu assume o seu lugar. Mas Eliseu, esse sim, unge a Jeú como o rei de Israel. E quem era Jeú, afinal de contas? A Bíblia nos mostra, irmãos, a Bíblia relata, aqui no capítulo 9, que Jeú era um dos comandantes do exército do rei de Israel, que naquela época não era mais Acabe já havia morrido, quem reinava era o seu filho, chamado Jorão. Então, para a gente não se perder nos personagens, né, Eliseu unge a Jeú como rei de Israel, porém Israel já tinha um rei. Percebam que isso por si só já lança a tensão em todo o relato. Isso é o que vai dar o tom de todo o drama da história. Ora, como é que Eliseu unge a Jeú, rei de Israel, se já havia alguém reinando em Israel? Isso, irmãos, foi feito não de forma aleatória, mas isso foi feito para cumprir uma profecia que Deus havia dado, não a Eliseu, mas ao seu antecessor, Elias. Veja aí, 2 Reis, capítulo 9, a partir do verso 7. Esse texto vai nos relatar aqui o episódio no qual Jeú ele é ungido como rei de Israel. 2 Reis 9, a partir do verso 7. Então, Eliseu, ele manda um emissário, né? Eliseu mesmo não vai, mas ele manda alguém autorizado, né? Alguém de sua confiança, para ungir Jeú como rei de Israel. E veja o recado que Eliseu manda entregar a Jeú. 2 Reis 9, verso 7. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Então, irmãos, Eliseu envia um rapaz, um jovem, com essa missão. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça desse rapaz, né? A encrenca que Eliseu colocou ele. Olha, tu vai ali falar com Jeú, ninguém menos que um dos comandantes mais temíveis do exército de Israel. Tu vai chegar lá com esse recado. Olha, a partir de agora tu é rei de Israel e tu tem que exterminar toda a família de Acabe, todo mundo que sobrou. Você vai exterminar os escravos, os libertos, os sacerdotes de Baal. Você vai fazer a justiça de Deus em cima desse reinado, em cima desse rei. E é interessante que depois de dizer isso, o texto diz que ele bateu a porta e fugiu. Isso, irmãos, como eu disse, não aconteceu de forma aleatória. Isso aqui aconteceu para que se cumprisse uma profecia que 20 anos antes Elias havia dado. Veja aí agora, 1 Reis, capítulo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Então nós somos aqui transportados 20 anos antes dos eventos que nós acabamos de narrar. 1 Reis, capítulo 21. A partir do verso 21, nós temos aqui Elias, que àquela altura já havia sido levado ao céu, falando com Acabe, que àquela altura também já havia morrido, mas veja o recado que Deus entrega a Acabe por intermédio de Elias. 1 Reis 21, a partir do verso 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Percebemos que são as mesmas palavras. É praticamente o mesmo texto, transcrito. Verso 22. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães devorarão a Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Então aqui está, irmãos, o contexto da história. 20 anos antes, Elias havia dito a Acabe, Acabe, por causa dos teus pecados, por causa da tua maldade, porque trouxeste a idolatria para Israel, porque deixaste tua mulher governar em teu lugar, porque vocês mataram Nabote unicamente para ficar com a herança dele, por causa de tudo isso, eu vou exterminar a tua casa. É interessante que o julgamento máximo ele é personificado aqui na pessoa de Jezabel, né? Cães comerão a tua carne, lamberão o teu sangue. A ideia no Antigo Testamento de um corpo que não era sepultado era o sinal de maldição. Até mesmo os piores criminosos, depois de mortos, eles tinham que ser sepultados.
Mas acerca de Jezabel, Deus diz, olha, os cães devorarão o teu corpo, um sinal do desfavor divino, um sinal do juízo de Deus. Então, esse, irmãos, é o contexto. Isso nos ensina também que a justiça de Deus tem o seu tempo determinado. Entre a profecia de Elias e a unção de Jeú se passaram aí 20 anos. O que não acontece em 20 anos? Já parou para pensar o que aconteceu na sua vida nos últimos 20 anos? Imagine a quantidade de coisas que lhe aconteceu, coisas que você nem imaginava, coisas boas, coisas ruins. Tem gente aqui que nem tem 20 anos ainda. 20 anos, irmãos, é um período de tempo muito longo, principalmente quando você espera por justiça. 20 anos é uma eternidade quando você está doente. 20 anos é uma eternidade quando você espera a resolução de uma causa na justiça. 20 anos é uma eternidade quando você está com um parente desaparecido e não sabe o que aconteceu com ele. 20 anos se passaram, desde Elias até a unção de Jeú. Isso mostra, irmãos, que a justiça de Deus opera no seu tempo determinado e não no nosso. Para nós, talvez 20 anos foi tempo demais, mas era exatamente o tempo de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus demora, que Deus tarda, que Deus está atrasado. Como seres humanos limitados, nós achamos que Deus até se esqueceu de nós. Isso é refletido muitas vezes em muitos dos salmos, em que o salmista se volta para Deus e usa aquela famosa fórmula: Senhor, até quando? Até quando? Mas nós devemos, irmãos, olhar para as Escrituras e enxergar que Deus, ele age no tempo determinado. Ele não dorme, ele não dormita, ele não está ausente, como o próprio Elias zombou dos profetas de Baal. Deus, ele não está em viagem, ocupado, ele não está retirado para atender alguma necessidade, ele não está dormindo, por isso não vê o que acontece, mas Deus, ele está a par de todas as situações. E como crentes, como cristãos, nós somos chamados a aguardarmos nele e por ele. E esse é um dos grandes desafios da vida cristã, esperar em Deus. Esperar é algo terrível, principalmente a nossa geração, ela não consegue esperar. A gente aperta o botão no computador e já é para ele estar ligado. Você envia uma mensagem de WhatsApp e você quer que a pessoa ouça ou leia na hora. Se uma hora passar 5 minutos, você já liga com raiva. Nós fomos acostumados a esse imediatismo. Se isso já faz parte da natureza humana, no nosso caso, isso aí foi elevado à milésima potência. Nós somos pessoas inquietas, pessoas que não sabem, não gostam e não querem esperar. Mas é interessante, irmãos, como muitas vezes Deus utiliza o tempo, a necessidade de que nós esperemos, a necessidade de que nós esgotemos todos os nossos artifícios para que a gente aí sim aprenda a depender dele. Muitas vezes Deus atrasa a resposta às nossas orações porque ele quer nos fazer esperar de propósito. Como pais que muitas vezes fazem os filhos esperar de propósito para que eles aprendam a esperar, para que eles aprendam que as coisas têm o seu momento certo, para que eles aprendam a valorizar aquilo que eles querem. Deus também trata assim conosco. Muitas vezes ele nos faz esperar e faz de propósito mesmo. Ele quer nos amadurecer. Muitas vezes ele quer testar a nossa fé. Ele quer ver se é isso realmente que nós queremos. Ele quer ver até que ponto você está disposto a esperar. Até que ponto você está disposto a orar. Até que ponto você está disposto a andar a segunda milha, a fazer o esforço, a renunciar a si mesmo. E essa demora de Deus, ela tem esse propósito pedagógico, didático. Ele quer nos ensinar. E nós, como crentes, precisamos aprender, irmãos, a esperar. E para isso, não existe receita de bolo. Não existe os 5 passos para você esperar em Deus confiante. Não tem. Para isso, nós temos os meios de graça. A oração, a palavra de Deus, os sacramentos. É dessa forma que o cristão é fortalecido. É dessa forma que o cristão é nutrido, ele é aperfeiçoado, ele é mantido na fé. E é assim que ele pode esperar em Deus. A paciência, a longanimidade, a esperança, não são coisas que caem do céu assim, enrolado num papel celofane, com um laço vermelho. Deus quer, irmãos, de nossa parte esse esforço, o voto de confiança, o comprometimento com Ele e com o seu plano. Deus, ele age no tempo certo. Mas, irmãos, Jeú, finalmente, ele é ungido como rei de Israel. E imediatamente após a sua unção, ele recebe apoio dos militares. Lembre que Jeú era um comandante militar. O texto não fala quantos homens estavam em seu poder, nem detalha sobre o prestígio que ele tinha, mas provavelmente Jeú era um homem respeitadíssimo dentro das forças armadas ali. Porque uma vez que ele recebe a visita daquele rapaz, que nem profeta era um emissário, era um office boy de Eliseu, ele recebe aquela mensagem e os soldados veem que aquele rapaz entrou na sala de Jeú, depois saiu correndo, e eles, que é isso? Eles vão até Jeú e dizem: ô Jeú, o que foi que aconteceu?
E no primeiro momento, Jeú tenta tapear, ele não quer contar, talvez ele não entendeu, ou não acreditou, ou ficou com vergonha daquele episódio, mas Jeú ele não quer contar. Mas os seus oficiais pressionam, alguma coisa aconteceu aqui. E Jeú finalmente diz, olha, aquele rapaz veio em nome de Eliseu, sucessor de Elias, veio aqui, derramou um chifre de óleo na minha cabeça, disse que eu era rei de Israel e de que eu tinha que matar todo mundo da família de Acabe. De alguma forma, irmãos, aqueles militares abraçaram a causa de Jeú de tal forma que naquele mesmo instante Jeú foi proclamado rei de Israel. Ele conta com o apoio das forças armadas e dali ele já parte em direção a um lugar chamado Jezreel. E ele parte, irmãos, para aquele local com o objetivo expresso de assumir o governo, de assumir o trono que pertencia até então a Jeú. É interessante, irmãos, que essa cidade, a cidade de Jezreel, era uma cidade muito conhecida, e nessa cidade o rei Acabe havia construído um palácio. Lembre-se, Acabe, pai de Jorão. Acabe construiu naquela cidade um palácio justamente no terreno que pertencia a Nabote. Vocês lembram a história? Acabe vê um terreno muito bonito naquela cidade e tem o desejo de comprar. Ele vai até o dono da propriedade, que se chama Nabote, e Nabote diz, olha, rei, eu posso te vender qualquer coisa que você quiser, menos esse terreno. Olha, esse terreno aqui foi do meu avô, foi do meu pai, esse terreno aqui é meu, eu gosto muito, eu moro aqui, eu não quero sair, eu plantei uma vinha aqui, já está tudo prontinho, fiz a cerca. Ele usa o seu direito de propriedade e diz ao rei que não quer vender. E Acabe se entristece com aquilo ali, e Jezabel percebe que Acabe está entristecido e diz, rei, o que é que se passa? E ele conta a história. Jezabel diz, acaso você não é rei de Israel? Né? Será possível que você, rei de Israel, está aí chorando pelos cantos porque Nabote não quis vender a vinha? Deixa comigo que eu resolvo. E Jezabel compra testemunhas falsas, acusa Nabote de blasfêmia, de idolatria, de rebelião. Nabote é executado por causa dessas falsas testemunhas e assim Jezabel se apropria do terreno. Esse terreno então é usado por Acabe para construir ali um palácio. E foi justamente ali, naquele palácio, naquele terreno, construído ao preço do sangue de um inocente, que estão reunidos ali dois reis. O rei Jorão, rei de Israel, e o texto vai nos dizer que ali naquele palácio estava também Acasias, que era rei de Judá. Percebe, irmãos, estavam reunidos ali naquele palácio, construído naquele terreno que custou o sangue de um inocente, dois reis. Jorão, rei de Israel, o reino do norte, e Acasias. Acasias, ele era rei de Judá, o reino do sul. É interessante que naquela época havia paz entre os dois reinos. Sabe por quê? Porque Acasias era cunhado de Jorão. Acasias, para manter a paz com o reino do sul, casou com uma irmã de Jorão, filha de Acabe. Então eles eram aparentados. Ali estavam dois reis, cunhados. Jorão, rei de Israel, Acasias, o seu cunhado, rei de Judá. E é para ali, é naquela direção que Jeú parte com os seus exércitos, com os seus homens. E a partir do momento, irmãos, em que Jeú chega em Jezreel, ele desembainha a sua espada. E o que nós observamos, irmãos, em todo o capítulo 9 e em todo o capítulo 10, é o verdadeiro morticínio que é executado por Jeú. Vou pedir aí que Lucas passe o próximo slide. A partir de então, Jeú desembainha a sua espada e, em primeiro lugar, ele mata Jorão, o rei de Israel. Veja aí, capítulo 9, verso 24. Mas Jeú entesou o seu arco, ele esticou a flecha no arco, deixou a corda tensa, entesou o arco com toda a sua força e feriu a Jorão entre as espáduas, entre as escápulas. O texto vai dizer que a flecha atravessou pelo meio do coração de Jorão. Então, quando Jeú chega ao palácio, os atalaias dizem, olha, vem alguém aí, parece que é Jeú. Pelo jeito dele cavalgar o cavalo, parece com Jeú. Quando Jorão percebe que a vinda dele não é de paz, Jorão diz, Acasias, está havendo uma traição. Ele dá as costas para correr, mas antes disso, Jeú já havia atirado a sua flecha. O texto diz que a flecha entrou bem no meio das costas de Jorão e Jorão caiu morto ali naquele exato momento. Em segundo lugar, Jeú mata Acasias, rei de Judá. Lembre que naquela casa haviam dois reis. Jorão é morto com um tiro de espada, mas Acasias, que estava ali também, é morto. Capítulo 9, verso 27. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú o perseguiu e disse, feri também a este. E o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Primeiro, Jeú mata Jorão, filho de Acabe. Em seguida, ele mata Acasias, rei de Judá, que também era um rei mau,
Se você olhar ali no segundo livro das Crônicas, vai ver que o reinado de Acasias foi um reinado péssimo, onde havia idolatria, onde havia corrupção, onde havia exploração dos pobres. E é interessante que naquele mesmo episódio, em que Jeú foi destinado a matar Jorão, mas quem estava ali também? Acasias. E Jeú mata não somente um rei mau, mas mata também outro rei que causava impiedade e perversão no reino do sul. Mas o morticínio segue. Veja aí, em terceiro lugar, Jeú ele mata agora Jezabel. Jezabel, lembre-se, era a mãe de Jorão, viúva de Acabe. Veja aí, capítulo 9, versos 30 a 37. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ela esperava que Jeú fosse voltar junto com seu filho, junto com Jorão. Por isso que ela se enfeitou, subiu para o alto da torre e ficou esperando, né, o filho dela chegar. O filho dela tinha ido para a guerra, esperava que ele voltasse com a vitória, que voltasse com os despojos da guerra, com o ouro, com a prata. Verso 31. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Né? Jeú, ele entra no palácio e diz: quem é que está comigo aqui? Ele já se apresenta aqui agora como novo rei. Né? Quem de vocês aqui vai ser fiel a mim? E o texto diz que alguns aderiram ao partido dele, e ele disse: então, se vocês estão comigo, disse Jeú, lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo, Jezabel, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Percebemos que cena pesada. Jeú chega nas portas do palácio, diz: quem está comigo? Alguns aderem ao partido dele, e ele grita: joga essa mulher daí de cima. E o texto diz que jogaram Jezabel, com a queda o sangue salpicou os muros do palácio, salpicou as roupas e os cavalos. Verso 34. Entrando ele, Jeú, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. É interessante que Jezabel morre, eles fazem pouco caso, entram no palácio, vão comer, vão beber. Né? Lá para as tantas, alguém lembra de Jezabel. Eita, Jezabel está lá fora ainda. E Jeú, né, num ato de misericórdia póstuma, ele diz: olha, afinal de contas, essa mulher ela é filha do rei dos fenícios. Né? Por pior que seja, manda sepultar esta maldita, né, a expressão que ele utiliza. Porém, verso 35, foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Percebemos que na hora, os circunstantes, as pessoas que estavam ali na hora, reconheceram que 20 anos antes, Elias havia dito que tudo aquilo iria suceder. No campo de Jezreel, naquele mesmo palácio que foi construído num campo que custou o sangue de um inocente, Jezabel havia sido executada e, cumprindo ali a maldição divina, né, o juízo de Deus, ela sequer teve direito ao sepultamento. A história diz, a história registra, os arqueólogos descobriram que nas imediações daquela cidade havia uma espécie de lixão. E muito provavelmente dezenas, centenas de cães viviam ali às custas daquele lixo. É por isso que provavelmente, e isso provavelmente explica o fato do corpo ter desaparecido com tanta rapidez. Vários cachorros, dezenas, né? Imagina aí a Avenida Manuel Cândido, aquele monte de cachorro que sempre fica por ali. Imagine centenas de cachorros devorando o corpo de Jezabel. O texto diz que dela não restou senão a caveira, as palmas das mãos e a palma dos pés. Jeú, irmãos, prossegue na sua sede de vingança, na sua sede de sangue. E, em quarto lugar, ele mata todos os filhos de Acabe. Acabe tinha aproximadamente 70 filhos, com várias esposas, como era a prática dos reis ímpios daquela época. E o texto registra, no capítulo 10, que Jeú e a sua comitiva saem de Jezreel e se dirigem para Samaria, a capital do império. E ali, ao chegar na entrada da cidade, né, Jeú diz: olha, quem está comigo? Percebam, Jeú sempre se apresenta como novo rei. Quem é que está comigo? E os habitantes de Samaria, morrendo de medo de Jeú, dizem: olha, é melhor a gente ficar com Jeú do que ficar contra ele. E Jeú escreve uma carta dizendo: olha, aí dentro dessa cidade, eu sei que tem 70 filhos de Acabe. Se vocês jogarem aqui para o outro lado do muro as cabeças dos filhos dele, vai haver paz entre nós. Se não, eu vou ter que entrar aí e eu mesmo vou buscar as cabeças dele. E é interessante ver que o povo de Samaria entende o recado e jogam pelo outro lado do muro as 70 cabeças dos filhos de Acabe.
O texto diz que Jeú faz 2 monturos com aquelas cabeças, né, e representando assim a sua vitória sobre a casa de Acabe. Mas, irmão, Jeú, ele não para. Em quinto lugar, ele mata todos os parentes próximos de Acabe. Capítulo 10, verso 11. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. E aqui, irmãos, é cumprida a profecia dada por Elias. Elias havia dito a Acabe: olha, Acabe, por causa dos teus pecados, da tua maldade, por causa do sangue dos inocentes, nenhum da tua família irá sobreviver. E aqui, Jeú, ele cumpre o juízo divino sobre a casa de Acabe e extermina ali todos os seus parentes. Quando você acha que Jeú vai se dar por satisfeito, em sexto lugar, ele mata alguns parentes de Acasias que ele encontra pelo meio do caminho. Ele estava voltando de Samaria e nos versos 12 a 14, nós vemos como Jeú e a sua comitiva encontram-se com algumas pessoas e perguntam: quem são vocês? Nós somos parentes de Acasias. Eles nem sabiam que Jeú havia acabado de matar Acasias. Quando Jeú ouve falar que eles são parentes do rei que ele havia acabado de matar, ele mata também aquelas pessoas. Então se dispôs e partiu e foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, encontrou Jeú, parente de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parente de Acasias, voltamos de saudar os filhos do rei e da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Em último lugar, irmãos, quando você acha que Jeú já havia esgotado toda a sua sede de vingança, de sangue, ele mata todos os sacerdotes de Baal e destrói a casa do falso Deus. Isso está registrado no capítulo 10, versos 25 a 27. Jeú chega em Samaria, finalmente, chega no templo de Baal e diz: quem está comigo? Quem é fiel a mim? Quem é que ia ser contra um homem desse? Ninguém. E os sacerdotes de Baal disseram: nós somos contigo. E Jeú arquiteta um plano: olha, vamos todo mundo para o templo de Baal oferecer sacrifício a Baal, porque por causa de Baal é que eu assumi o trono de Israel. Só que tudo era um plano arquitetado por Jeú. Ele coloca todos os sacerdotes de Baal dentro do templo e na hora de fazer o sacrifício, ele ordena a seus soldados que entrem no templo e matem todos os sacerdotes do falso Deus. Todos os sacerdotes de Baal são ali mortos, o templo é derrubado, as colunas são quebradas e tudo aquilo é queimado num grande fogo, num grande monturo de fogo que consumiu a falsa religião de Israel. Irmãos, essa é a história de Jeú. Uma história de sangue, de violência, uma história repleta de mortes, de atrocidades, coisas que nós ocidentais, do século XXI, nos escandalizamos e, de fato, temos que nos escandalizar. É o tipo de coisa que choca. E o que é mais chocante, irmãos, é observar que Jeú, ele reinou por aproximadamente 28 anos. 28 anos. Mas tudo o que nós sabemos do seu reinado foi isso que nós acabamos de dizer. Veja, como rei de um lugar tão grande como Israel, como alguém que reinou por 28 anos, certamente Jeú, ele deve ter construído cidades, ele deve ter construído armazéns, ele deve ter feito silos, ele deve ter construído açudes, ele deve ter feito estradas. Não é possível. Em 28 anos, alguma coisa aquele homem deve ter feito. Mas é interessante observar que o autor do livro dos reis, ele não faz nenhuma observação dessa. Se você já leu o livro dos reis, e eu espero que já tenha lido, você percebe que o autor do livro, ele dá várias informações sobre todos os reis. Olha, o rei construiu o poço tal, construiu um açude na cidade tal, conseguiu vencer o imperador tal, construiu uma estrada que vai não sei aonde, até não sei aonde. Veja, o livro dos reis traz muito desses relatos. Mas sobre Jeú é dito apenas isto: que ele matou, que ele executou a justiça, que ele derramou sangue, que ele vingou, que ele fez cumprir o juízo de Deus sobre a terra. O propósito, irmãos, é justamente esse. O propósito do autor do livro dos reis era apresentar Jeú como sendo um instrumento da justiça de Deus, como sendo um instrumento da ira do Senhor. E não é à toa que Jeú é apresentado como esse homem que derrama sangue, como esse homem que vinga, como esse homem que executa a justiça de Deus. O objetivo era retratar justamente Jeú como um instrumento da ira e da justiça de Deus. Próximo slide. E aí, irmãos, nós nos perguntamos qual é a relação entre Jeú e Jesus Cristo. O título do nosso estudo, lá no primeiro slide, tem Jeú, um tipo de Cristo. Mas que espécie de relação pode haver entre este homem e nosso Senhor Jesus Cristo?
Um homem que derramou sangue, um homem que causou morte, um homem que executou juízo sobre a terra. Qual a relação dele com o nosso Senhor Jesus Cristo? No Salmo de número 2, salmo que nós lemos lá no início da nossa devocional, nós vemos como Jesus Cristo é apresentado como Messias. A palavra Messias em hebraico, muitos aqui já sabem, é a tradução da palavra hebraica ungido. Então, o Messias é alguém que foi ungido. Esse Messias, do Salmo de número 2, é apresentado como um rei, como nós já lemos, é apresentado como um rei que, como diz o verso 5, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. Jesus é apresentado aqui como o rei messiânico, como o Messias prometido, Messias que, assumindo o seu papel de rei, haveria de executar a justiça do Senhor. Verso 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho de Deus, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Jesus é apresentado aqui na figura do Messias como aquele que vai reger com cetro de ferro, como aquele que vai executar o juízo de Deus sobre a face da terra. E é interessante observar que Jeú ele foi ungido. Nesse sentido, Jeú ele cumpre um papel como se ele fosse uma espécie de Messias. Jeú, ao ser ungido, e a palavra ungido é a palavra Messias, ele serve na sua realidade imediata como um tipo de Messias, alguém que Deus chamou com um motivo específico para realizar uma missão específica. Mas, irmãos, como vocês podem ver aí no slide, enquanto que Jeú foi um tipo de Messias, Jesus, este é o Messias definitivo. E como Messias, irmãos, Jesus Cristo também veio para executar a justiça de Deus. Se você quer ver um paralelo interessante entre Jeú e Jesus Cristo, veja aí, segundo livro dos Reis, capítulo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, verso 13. É o episódio em que Jeú é reconhecido pelos soldados como rei de fato. Veja o que diz, segundo Reis, capítulo 9, verso 13. Então se apressaram, quem? Os soldados, e tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram trombeta e disseram, Jeú é rei. O que foi que aconteceu? Quando os soldados ouviram que Jeú havia sido ungido como rei, os soldados tiraram as suas capas, as suas roupas, colocaram pelas escadarias para que Jeú pudesse passar por cima das suas roupas. Essa história lembra de alguém? O que foi que aconteceu na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, 8 dias antes da crucificação? Quando ele chega na porta de Jerusalém, as pessoas pegam ramos de palmas, agitam, gritam hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, e as pessoas tiram as suas roupas, colocam pelo meio do caminho para que Jesus passe por cima delas. Percebam, irmãos, esses paralelos. Jeú ungido, Jesus Cristo o ungido. Jeú é reconhecido como rei e cavalga sobre as roupas dos seus súditos. Jesus é reconhecido como rei e cavalga sobre as roupas dos seus súditos. Jesus aparece como sendo o Messias definitivo. E na condição de Messias, ele deveria fazer a justiça de Deus, ele deveria executar o juízo do Senhor. Próximo slide, Lucas. Isso, irmãos, que aparece para nós em figura, em tipo, em símbolo, na pessoa de Jeú, ela é revelada de forma explícita no Novo Testamento. Veja aí Atos, capítulo 17, versículo 31. Esses textos, irmãos, nos mostram esse aspecto da pessoa de Jesus Cristo, como aquele que vem exercer o juízo de Deus, como aquele que vem executar a ira do Pai sobre este mundo. Atos, capítulo 17, verso 31. Quem achar aí pode ler, por favor, Atos 17, 31. Esse aqui, irmãos, é a conclusão do discurso que Paulo faz em Atenas. Paulo chega em Atenas, vê toda aquela idolatria na cidade e se revolta, e resolve pregar ali o evangelho. E no final da sua pregação, Paulo faz menção aqui ao juízo final. E ele diz aqui que o Pai, Deus o Pai, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E isso será feito por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é este? Quem é este? Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que um dia Deus vai julgar o mundo. E esse julgamento será feito por meio, ou seja, através de, será feito por um varão que ele, Deus Pai, destinou e acreditou diante de todos.
E quais foram as credenciais que Deus, o Pai, deu a Jesus Cristo? Ressuscitando-o dentre os mortos. Então aqui, irmãos, Paulo apresenta Jesus Cristo como sendo aquele por meio de quem, ou através do qual, Deus, o Pai, irá restabelecer as contas do universo. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, não como Jeú, que se excedeu, não como Jeú, que matou a quem não devia, não como Jeú, que era mau, que era idólatra, e a história vai mostrar que Jeú ele não temia a Deus. Jeú não era um crente sincero. Jeú, enquanto ele executava a justiça de Deus, ele não fazia porque sabia que era a vontade de Deus, ele fazia porque era mau, porque era perverso, porque queria o reino para si. Mas Jesus, esse sim, julgará o mundo com justiça. Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Irmãos, o próprio Jesus Cristo, em João capítulo 5, abra aí sua Bíblia, João capítulo 5, o próprio Jesus Cristo se apresenta como sendo aquele por intermédio de quem o Pai julgará todos os homens. João capítulo 5, versos 22, 27 e 30. Vamos ler. João capítulo 5, primeiro verso 22 diz: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus se apresenta aqui como aquele que vai julgar. Interessante, irmãos, porque isso contraria a noção que nós temos, até certo ponto cultural, de que no dia do juízo nós teremos Deus o Pai julgando, né, o diabo acusando e Jesus Cristo defendendo. Né? Essa é a imagem comum. Né? No Alto da Compadecida é Maria, mãe do Senhor, quem faz a defesa. Isso já é uma distorção da distorção. Porque a ideia que nós temos é Deus o Pai vai julgar, Satanás vai acusar a humanidade e Jesus Cristo vai defender a humanidade. Mas o que Jesus diz é o contrário. Jesus diz: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus antecipa aqui o dia em que ele virá para ser juiz. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aqui Jesus fala em terceira pessoa, ele fala de si mesmo. E ele diz que o Pai lhe deu, né, deu ao Filho, ou seja, a ele, lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Por fim, no verso 30, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus aqui mais uma vez se coloca na posição de juiz, daquele que vai julgar. Isso, irmãos, mais uma vez, repito, contraria a noção geral que nós temos do juízo final, como Jesus vindo em defesa da humanidade, quando que Jesus se coloca aqui, a si mesmo, como aquele que virá para julgar. Por fim, um dos textos mais chocantes do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, versos 11 e 16, nós temos aí uma das imagens mais extraordinárias que nos é dada acerca de Jesus Cristo. Jesus que é apresentado como o Cordeiro de Deus, Jesus que é apresentado como a pedra angular, Jesus que é apresentado como o sol da justiça, mas aqui Jesus é apresentado de uma forma com a qual nós não estamos habituados a enxergá-lo. Apocalipse 19, a partir do verso 11 diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Percebe, irmãos, que o manto deste cavaleiro está tinto. Mas ele é tinto, ele é vermelho, não é porque alguém tingiu, né, com urucum, não é porque alguém tingiu com a tinta da cochonilha, não. Ele está tinto de sangue. Lembra lá de quando jogaram Jezabel de cima da torre? O texto diz que o sangue salpicou as paredes do palácio e salpicou quem? O cavalo e as roupas dos cavaleiros. Percebam um paralelo, mais uma vez estabelecido, entre Jeú, como instrumento da justiça de Deus, e Jesus Cristo como o perfeito instrumento da justiça de Deus. Verso 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, Salmo 2. E pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa, irmãos, é a descrição que João nos apresenta de Jesus Cristo, como alguém que vem para fazer
justiça, como alguém que monta um cavalo, que tem uma espada na mão, com as roupas sujas de sangue, alguém que vem de fato para executar a justiça sobre a face da terra. Esse lado, irmãos, de Jesus Cristo, ele é desconhecido de algumas pessoas e é intencionalmente ignorado por outras. Com muita facilidade, as pessoas creem, reconhecem e até aceitam o Jesus Cristo que colocava as crianças no colo, o Jesus Cristo que levantou a mulher adúltera pegando ela pela mão, o Jesus Cristo que dizia, vinde a mim. Mas essas mesmas pessoas ou desconhecem ou fazem de conta que não conhecem esse Jesus Cristo. E o grande problema, irmãos, é que não são dois Cristos. É um só e mesmo Jesus Cristo. Em momentos distintos da história da redenção. Na sua primeira vinda, Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Na sua primeira vinda, Jesus veio pregar o evangelho do arrependimento. Na sua primeira vinda, Jesus veio trazer perdão, restauração. Ele veio chamar pecadores, sim, pecadores como nós, com os piores defeitos possíveis, ele veio chamar para junto de Deus. Ele veio trazer a paz, não a paz que o mundo dá. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mas, irmãos, Jesus Cristo, ele cumpre a sua missão, é crucificado, morto, sepultado, é assunto ao céu e, como nós dizemos no credo, está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E é esse o Jesus Cristo que virá. E o grande drama, irmãos, da humanidade que corre agora contra o tempo é justamente esse. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus ainda está próximo do pecador. Deus ainda está perto, por isso que nós invocamos, por isso que o evangelho é pregado, por isso que o pecador é chamado a converter-se, por isso que nós oramos pelas pessoas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um tempo, irmãos, em que Deus não poderá ser achado. Pelo menos não poderá ser achado como um Deus de graça, de favor, de misericórdia, porque virá o dia em que Jesus virá como esse cavaleiro que nós lemos. Virá como o antítipo, como o cumprimento perfeito daquilo que era Jeú. Esse é o grande drama, irmãos, da humanidade que corre contra o tempo. Esse mesmo Jesus, que era pedra angular para alguns, ele virá como rocha de tropeço, como pedra de ofensa, como diz ali Simeão no seu cântico. Esse mesmo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, que é cheiro de vida para os que creem, virá como odor de morte para aqueles que não creem. Quando Jesus vier, não vai ser mais para restaurar o pecador com Deus. Quando Jesus vier, não vai ser mais para pregar o evangelho da paz. Quando Jesus vier, vai ser para separar ovelhas de bodes, crentes de incrédulos, justos de injustos, os que creem dos que não creem, aqueles que estão com Deus e aqueles que estão contra Deus. E para essas pessoas que estavam contra Deus, que estão contra Deus, que são bodes, que são incrédulos, que são descrentes, virá então, como diz o apóstolo Paulo, o fim. E o relato disso, para mim, um dos relatos mais trágicos das Escrituras, está em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 15. Apocalipse 6, 15 diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, enfim, todos se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes. Aqui João retrata a vinda de Jesus Cristo em juízo. E ele diz que neste dia, os poderosos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, essas pessoas vão querer se esconder nas cavernas. Se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Essas pessoas no dia de Cristo vão desejar que as montanhas caiam sobre elas. Caí sobre nós. E escondei-nos de quê? Da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. As pessoas não vão conseguir suportar olhar para o rosto de Cristo. Montes, caí sobre nós, porque nós não aguentamos olhar para a face daquele que se assenta no trono da ira e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem? Quem é que pode suster-se? Essa mensagem, irmãos, nos traz atenção duas coisas, e com isso nós encerramos nessa noite. Vou pedir aí que Lucas passe. O estudo dessa noite nos chama a atenção, em primeiro lugar, para a necessidade de nós confiarmos e esperarmos na justiça de Deus. O apóstolo São Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Embora Jeú
agindo no seu pecado, na sua incredulidade, tenha de fato cumprido as profecias que Deus havia feito por intermédio de Elias, mas Jeú era um instrumento imperfeito da ira de Deus. Jeú se excedeu. Jeú não foi movido por motivações justas. Jeú, ele não foi uma pessoa que foi fiel a Deus. Pelo contrário, se ele destruiu o templo de Baal, foi para construir o templo de Astarote. Ele era incrédulo da mesma forma. Mas na sua incredulidade, ele serviu como instrumento imperfeito da ira de Deus. Mas o que Tiago nos ensina, irmãos, é que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, quase sempre, mas quase sempre mesmo, a gente não está fazendo a justiça de Deus. Nós estamos fazendo o desejo do nosso coração. Por isso que a Bíblia condena a vingança. Por isso que Paulo diz, olha, não vos entregueis à vingança, mas entregai-vos à justiça de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos a necessidade de confiarmos e esperarmos na justiça de Deus. Nós vivemos, irmãos, num mundo injusto, num mundo cercado de maldade. A gente não pode ignorar isso. E, frequentemente, nós, enquanto indivíduos, e nós, enquanto igrejas, somos vítimas de constantes injustiças. Tentativas de cerceamento da liberdade da igreja, leis que dificultam a vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Por exemplo, na África, o governo angolano baixou uma lei que dificulta a abertura de novos templos. Inclusive, a IPB está arrecadando uma oferta para conseguir o valor suficiente para pagar o registro da Igreja Presbiteriana da Angola, porque se não fizer isso, o governo vai decretar a igreja ilegal. Veja que absurdo. A igreja angolana está lá, plantada pela IPB há, mais de 20 anos. Percebe, irmãos, que nós, enquanto indivíduos, e a igreja como coletividade, é vítima de constantes injustiças. Esse mês, o projeto Portas Abertas, o Ministério Portas Abertas, chama todo mundo para um mês de oração pela Coreia do Norte. E eles enviaram para os associados, para os doadores, um livreto com 30 dias de oração pela Coreia do Norte. E nesse livro você tem todo dia um relato de alguma necessidade da igreja coreana. E é absurdo, irmãos, você ver aquilo e notar como a igreja é oprimida naquele país. Como os cristãos são presos sem qualquer justificativa, sem direito à legítima defesa, sem direito ao contraditório, como as pessoas passam fome naquele país. Em algumas cidades só tem 2 horas de eletricidade por dia. O governo prometeu, 15 quilos de arroz por mês, está entregando só 2. Isso nos chama, irmãos, a atenção e desperta em nós esse anseio por justiça. E nós devemos, irmãos, como lemos aqui no relato, como a história nos ensina, aguardar a justiça de Deus, a justiça de Deus que não falha. E, em segundo lugar, a mensagem de hoje nos chama a atenção para a necessidade dos pecadores ouvirem o Evangelho, se arrependerem e crerem em Jesus Cristo. Se nós, irmãos, pela graça de Deus, podemos olhar para Jesus Cristo e ver nele a sua face de graça, a sua face de amor, de bondade, de misericórdia, e graças a Deus por isso, mas quantas pessoas há agora que a única coisa que vai restar para essas pessoas no dia do juízo é a face do Cordeiro que se assenta no trono, a face que essas pessoas aqui, segundo o relato de Apocalipse, não querem ver, não suportam, preferem ser esmagados pelos montes. Percebe, irmãos, a urgente necessidade que as pessoas têm de ouvir o Evangelho, de se arrepender, de crer. A necessidade que nós temos, enquanto indivíduos, de testemunharmos, de pregarmos, de falarmos com as pessoas. A necessidade que nós temos, enquanto igreja, de investir nisso, de enviar pessoas, de sustentar pessoas, de abrir campos, de ajudar com missões, porque as pessoas precisam desesperadamente ouvir o Evangelho para que possam entrar num relacionamento de paz com Jesus Cristo. Caso contrário, restará para essas pessoas o Cristo montado num cavalo branco, com a espada na sua mão, vindo para executar a perfeita e boa justiça de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela Tua Palavra, porque ela nos revela aquilo de que nós necessitamos para a nossa salvação. Te damos graças, ó Deus, porque na Tua misericórdia e na Tua graça nos alcançaste e nos fizeste Teus filhos. Nos fizeste, ó Deus, Teu povo, rebanho do Teu pastoreio. Mas, ao mesmo tempo, ó Deus, nós nos curvamos com reverência perante o Senhor, que é um Deus justo. Um Deus que não inocenta o culpado, que não tem o amargo por doce e o claro por escuro, mas um Deus que é justo, que é reto. E a nossa esperança diante de um Deus justo, de um Deus reto, reside na pessoa de Jesus Cristo. Este sim, perfeito Deus, perfeito homem, em quem nós temos justiça, redenção, santificação. Por isso nós te agradecemos, porque nos fizeste santos na pessoa de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que pedimos, ó Pai, por tantos quantos precisam ouvir a Tua palavra, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo,
pessoas que ouviram falar de Jesus, mas nunca se decidiram. Pessoas que ouviram falar de Jesus Cristo e lhe deram as costas. Pessoas que precisam das nossas orações. Alcança-os, ó Deus, na tua misericórdia, com teu Santo Espírito, dando, ó Deus, verdadeiro arrependimento, verdadeira conversão, verdadeira fé, para que eles possam, ó Deus, sair do relacionamento de ira para entrarem contigo num relacionamento de graça. É o que nós te pedimos por Cristo, o nosso Senhor. Amém.